Nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Nós vamos falar durante 3 semanas, 3 quarta-feiras, sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. E depois nós vamos tirar um dia para falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, nós podemos até estender, né? Falar primeiro dos sinais que antecedem a volta de Jesus. O que vai acontecer? O que acontece quando está se aproximando a volta de Jesus? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, nós vamos falar sobre os sinais que acontecem na igreja, sinais que acontecem na igreja, sinais que acontecem no mundo, na natureza, e também os sinais que acontecem no céu. Então, sinais que acontecem na igreja, sinais que acontecem no mundo e os sinais que acontecem no céu, que evidencia que Jesus está prestes a voltar para arrebatar a igreja. E depois a gente fala sobre o arrebatamento da igreja. Agora eu quero explicar para você o seguinte: essa mensagem, essa série de mensagens vai ter mais efeito para quem acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque tem aqueles que acham que acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Então esse estudo não tem muito efeito, porque nós acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Louvado seja Deus por isso, né? Nós não queremos passar pela tribulação, tá certo? Estaremos no céu com Jesus, é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Mas vamos para a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 1 até o versículo 3. Nós vamos estudar essas 3 semanas, tudo dentro de Mateus 24, mas hoje nós vamos ler até o verso 3, tá bom? Mateus 24, verso 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu vou repetir o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Então, os discípulos, Jesus dá uma instrução a eles acerca do templo, e Jesus diz para eles, porque eles estavam elogiando o templo, e Jesus então chega e diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Então, o Senhor, nesse texto, fala com os discípulos acerca da volta de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, mas eles pedem um sinal, diz: olha, dai-nos um sinal quando essas coisas vão acontecer. E Jesus então começa, aqui no verso 4, Jesus disse assim:
olha, vocês precisam ter cuidado para que ninguém vos engane. Tenha cuidado para ninguém enganar vocês. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Para quem não crê em Jesus, isso é uma ficção. Inconcebível, né? Para aqueles que não creem em Jesus. Mas para nós, nós temos essa convicção, essa certeza de que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Agora, o mundo acreditando ou não anula o que vai acontecer. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. E a Bíblia diz, aqui no mesmo capítulo 24, verso 35, diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o que Jesus está dizendo? Olha, se as pessoas acreditam ou não anula o que vai acontecer, o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não acredito. Mas a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus vai se cumprir. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a volta de Jesus está mais perto do que podemos imaginar. A volta de Jesus está mais perto do que as pessoas imaginam. Então nós precisamos estar alerta, atentos. Jesus disse assim: toma cuidado para que ninguém vos engane. Preste atenção nos sinais. Eu vou falar para vocês, Jesus conversando com os discípulos, eu vou dar para vocês alguns sinais que evidencia que Jesus está próximo de voltar para arrebatar a igreja. Tá? Então, nós precisamos guardar essa verdade no nosso coração. Jesus disse isso porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Aqui no verso 36 de Mateus 24. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então Jesus falou para os discípulos aqui, aquele dia certinho vocês nunca vão saber. Não tem como saber que dia que Jesus vai voltar. Agora, Jesus disse, eu vou dar sinais que vocês precisam estar atentos. Quando esses sinais estiverem acontecendo, é um indicativo de que logo a igreja será arrebatada. Vamos ver quais são esses sinais? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus vai voltar para quem ama a sua vinda, para quem espera a sua vinda. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 4 e 8. Eu vou ler com você, 2 Timóteo 4 e 8. Eu vou devagar, se você quiser anotar, tá? Se você quiser anotar, é importante marcar na sua Bíblia, nós vamos bem devagar. 2 Timóteo 4 e 8. Jesus vem para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam a sua vinda. Para quem? Para a igreja, para os salvos. Para aqueles que estão ansiosamente aguardando a volta de Jesus. Agora, aquele que está com o coração no mundo aí, essa volta não é para ele não. Jesus vai levar para o céu os que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo 4 e 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Então a volta de Jesus é para os que amam a sua vinda, para os que esperam, para os que desejam a volta de Jesus, tá? Aí Jesus fala aqui no versículo 4 e 5 de Mateus 24, o primeiro sinal. Primeiro Jesus disse no verso 4, toma cuidado para ninguém enganar vocês. Aí ele diz no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o crente precisa estar vigilante, pois um dos sinais, o primeiro sinal que Jesus mostra acerca da volta dele, é que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, eu hoje vou falar dos sinais que acontecem na igreja. Não vou falar dos sinais da natureza, das pestes, dos terremotos. Isso nós vamos falar na próxima aula ou na próxima mensagem. Hoje são os sinais que acontecem na igreja. É importante que você acompanhe essa série de estudos para você entender. Hoje é só o que vai acontecer no meio da igreja, tá? Então, qual é o primeiro sinal? É que vai surgir enganadores, falsos cristos e falsos profetas. Então, pregadores falsos, mensagens falsas, profecias falsas, profetas mentirosos, pessoas dizendo que a salvação é só por meio da mensagem dele, que a salvação é por meio da igreja dele, que a salvação só por meio da doutrina dele. Isso é um falso Cristo, porque a salvação é por meio de Jesus. Então quem diz a salvação é só na minha igreja, se você não vier para a minha igreja você não é salvo, esse aí é um enganador. Porque Jesus não deixou nome de igreja. Então esse é enganador. Tá? Salvação é na pessoa bendita de Jesus. Salvação é por meio de Cristo. Qualquer igreja, ou qualquer não, mas a igreja que prega o verdadeiro evangelho, que fala de Jesus, que anuncia o evangelho da salvação, essa é a igreja que vai para o céu. Então, Jesus, primeiro alerta de Jesus para mostrar que a volta dele está próxima vai surgir falsos cristos e falsos profetas. Isso tem acontecido na vida da igreja há muito tempo. Há muito tempo isso tem acontecido no meio da igreja. Profetas falsos, usando o nome de Deus, mas que na verdade não tem nada de Deus. Pregadores que pregam o que a mente fala, o coração fala, mas não prega a palavra. Não ensina o evangelho. Não denuncia o pecado, a imoralidade. Né? Tudo pode, tudo está bom, de qualquer jeito está bom, mas não é assim que a Bíblia diz, né? Amém? Então, o primeiro sinal é esse, que surgiria falsos cristos e falsos profetas, tentando enganar a igreja, os filhos de Deus. Mas, para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que eu sei se alguma mensagem, algum ensino é enganoso? Como é que eu sei se algum líder, alguma igreja está no engano? Eu preciso examinar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, meditar na palavra. Eu não posso ser um crente levado só por conversa das pessoas. Eu preciso ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Porque a Bíblia é o escudo que protege o crente das falsas doutrinas.
É o estudo que nos faz entender o que é uma doutrina falsa. Então nós não podemos negligenciar o estudo bíblico. Nós precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus, porque ela é o escudo contra os falsos ensinos e contra tudo aquilo que não procede de Deus. Os falsos profetas, falsos cristos, os enganadores, costumam ter uma eloquência maravilhosa, uma retórica maravilhosa, costumam ser carismáticos, costumam agradar todo mundo, não é? Mas nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Tenha cuidado para ninguém enganar, porque quando estiver perto do arrebatamento da igreja, vai aparecer os falsos profetas e os falsos cristos, tá bom? Então toma cuidado com isso. Segunda coisa, a apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da verdade, o desvio da verdade, o abandono da verdade das coisas de Deus. As pessoas já não mais desejarão andar na verdade. As igrejas, os líderes, os pastores, vão começar a deixar de lado a sã doutrina, a palavra de Deus. Estou falando aqui de costumes, não, irmãos. Da palavra de Deus. As pessoas começarão a deixar de lado a palavra de Deus e começarão a fazer espetáculos para atrair as pessoas. Olha o que diz segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, se desviarão da fé, nos últimos tempos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, irmãos, é incrível como a gente vê pessoas e pregadores, líderes, pastores e membros de igreja que têm a Bíblia na mão, têm a palavra de Deus e, primeiro, pregam heresia, pregam coisas que não são de Deus. E pessoas que preferem dar ouvido àquilo que não é de Deus do que às Sagradas Escrituras. As pessoas deixam de lado o ensino bíblico santo, puro, para dar ouvido a fábulas, a histórias de homens. Quando somos chamados à palavra de Deus, muitos viram as costas, recusam, preferem dar ouvido a falsas doutrinas, porque é mais fácil, né? É mais fácil viver no falso do que no verdadeiro. Mas Jesus alertou, diz para os discípulos: olha, tenha cuidado para ninguém enganar vocês. Porque primeiro, vai surgir falsos cristos e falsos profetas. Segundo, muitos se apostatarão da fé, desviarão da fé, deixarão de lado a doutrina bíblica para dar ouvido a doutrinas de demônios. 2 Tessalonicenses 2 e 3, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou seja, pessoas que vai haver o aumento do afastamento da fé, da palavra de Deus, para dar lugar à carne, às coisas demoníacas, né? Isso é
um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. Irmãos, apesar de ir devagar, eu tenho um tempo aqui, eu não posso demorar muito aqui, não é? Nós precisamos caminhar. Então, primeira coisa, sinal que acontece no meio religioso. Primeiro, vamos lá, repetir. Falsos cristos e falsos profetas vão aparecer. Segundo, o desvio da doutrina, da palavra de Deus. Doutrina, irmãos, doutrina é Bíblia, palavra de Deus. Doutrina não é cabelo, roupa, maquiagem, brinco. Isso não é doutrina, isso é costume. Isso é costume. Doutrina é a Bíblia. Doutrina bíblica, a palavra de Deus. Costume, cada um tem o seu, cada igreja, nós não devemos entrar nisso. Mas doutrina bíblica. Então nós não podemos nos afastar da doutrina bíblica. E a Bíblia, Jesus diz para os discípulos que no final dos tempos, muitos abandonariam a sã doutrina, as sagradas escrituras, preferindo aceitar o erro, né? Como se proteger disso? Como é que eu me protejo desse mal que vem sobre a igreja? João 5,39, Evangelho de João capítulo 5, verso 39, diz assim: examinais as escrituras, para que cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se você ouvir qualquer pregação, qualquer ensino, o que é que você tem que fazer? Correr para a palavra, para ver se está de acordo com a Bíblia. Porque Jesus disse: o que testifica de mim é a minha palavra, é a Escritura, é a Bíblia. Não é o que o homem fala. O que dá testemunho de Jesus é a Bíblia. O homem está falando de acordo com a palavra, então ele está dando testemunho de Jesus através da palavra. Então, como é que o crente se protege do falso Cristo, falso profeta, de apostasia, de doutrina de demônios? Como é que? Examinando as Escrituras, lendo a Bíblia, procurando uma igreja onde você ouve a palavra de Deus. Você for numa igreja que não tem a palavra de Deus, vou te dar um conselho: corre de lá. Corre de lá, porque a igreja que não ensina a palavra de Deus não vai te levar para o céu. Tá? Exemplo, eu vou dar alguns exemplos de apostasia da fé, da doutrina de demônio. Vou dar 3 exemplos de doutrina de demônio. Uma delas, a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio. Quem está em Cristo é próspero, Deus abençoa. Mas a pessoa que só quer prosperidade, só quer dinheiro, riqueza, esse ensino, ele não é de Deus. Esse ensino de prosperidade, essa teologia afastada da salvação, afastada de Jesus, não é de Deus. A teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio, conforme a Bíblia. Segundo, a confissão positiva. A confissão positiva. Não, eu declaro e acontece. Não. Não. Eu confesso, eu mentalmente, eu confesso que vai acontecer, eu tenho um pensamento positivo. Pensamento positivo. Isso não é doutrina de salvação, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, a confissão positiva é uma doutrina de demônio. Outra, culto aos anjos. Adoração a anjos. É doutrina de demônio. Nós não devemos adorar anjos. Hoje, já há algum tempo, tem uma moda aí de culto aos anjos, adoração aos anjos. Anjos não foi feito para ser adorado.
Anjos estão a serviço da igreja, a serviço dos santos. Não é para ser adorado. Quem é para ser adorado é Jesus. Amém? Então, são 3 exemplos aqui sobre doutrina de demônios. Como é que eu me livro disso? Examinando as Escrituras. Quarto sinal que Jesus falou que iria acontecer quando se aproximasse a volta dele. Mateus 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. O quarto sinal que evidencia a volta de Jesus é a perseguição aos crentes. A perseguição aos crentes é um dos sinais que evidencia que Jesus está voltando. Irmãos, há pouco tempo saiu uma reportagem da missão Asas de Socorro, uma agência missionária que a religião, ou segmento religioso que mais morre pessoas vítimas de perseguição é a religião evangélica. No Brasil, nós não temos perseguição. Agora estamos sentindo aí, começando já a perseguição. O princípio da perseguição da igreja está chegando no Brasil também. Mas existem aqueles países que têm a perseguição declarada. Existem países da Ásia, por exemplo, a perseguição declarada. Nós temos visto reportagens aí da China, templos, igrejas sendo destruídas, derrubadas, colocando fogo. De vez em quando nós vemos aí reportagens de crentes sendo mortos, fuzilados, executados, pelo simples fato de servir a Jesus. Existem os países que têm a perseguição declarada, existem os países que têm a perseguição velada, né? Eles dizem que não tem perseguição, mas na verdade perseguem a igreja. E nos últimos tempos nós estamos sentindo isto. Nós temos visto isso acontecer já. Graças a Deus ainda temos uma liberdade boa no Brasil, muito boa, mas já existe alguns casos em que a perseguição está chegando também na igreja brasileira. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Precisamos ter muito cuidado e atenção ao que está acontecendo. Pastor, mas se está acontecendo é um bom sinal. É sinal que Jesus está voltando. Bom, para quem ama a volta de Jesus é. Agora, há pessoas que quando vem perseguição, ele se esconde, ele foge, ele abandona a igreja. Pois é, mas esse não vai ser salvo, né? Não vai para o céu. Porque vai acontecer a perseguição para a igreja. Se você está na igreja buscando simplesmente bens, conforto, você corre o risco que na hora que afunilar, chegar o tempo da igreja ir para o céu, você não permanecer. Por quê? Porque a perseguição vai aumentar. Perseguição vai chegar. Tá? Mas antes da grande perseguição, da grande tribulação, a igreja estará no céu com Jesus. Então fica firme, a perseguição chega, já está chegando, fica firme. Pastor, eu preciso voltar para Jesus então. Então volta.
Volta para a igreja, volta para Jesus. Na igreja você vai ter oração, você vai ter aconselhamento, você vai ter a palavra, você vai ter orientação para ir para o céu. Quem te salva é Jesus, mas a igreja te encaminha, te ajuda, te orienta, te direciona para a vida eterna, para a salvação. Está afastado? Volta, porque nós estamos no princípio do fim. O princípio do fim. Os sinais mostram isso. Ninguém sabe a hora, mas os sinais estão mostrando. Você sai com uma direção, eu tenho que ir em tal cidade, não sei como chegar lá. O que você faz? Antigamente você ia olhando nas placas, perguntando às pessoas, agora não, você coloca no GPS lá e ele te leva lá. O GPS da igreja, do crente, é a Bíblia. Você tem que olhar para a Bíblia para saber os sinais, o que está acontecendo, o que vai acontecer, quando é que Jesus vai voltar. Só a Bíblia pode falar. E nós estamos falando aqui, através da palavra. Então, o quarto sinal é a perseguição. Tá? Nós sabemos que os cristãos do primeiro século, eles perderam a vida por amor a Cristo. E os crentes de hoje não querem, porque quem pensa em bens materiais não quer ser perseguido, né? Mas quem ama a volta de Jesus sabe que tudo isto vai acontecer. Mas há uma promessa maravilhosa para os que aguardam a volta do Senhor, para os que forem fiéis. Olha o que diz Mateus 5, versículo 11 e 12. Mateus 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu vou repetir, Mateus 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós. Pastor, eu vou passar dificuldade, a tribulação vai chegar, a perseguição vai chegar. Vai. Para a igreja vai. Mas fica tranquilo, porque bem-aventurado é você, sois vós, bem-aventurada é a igreja, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, quantos servos de Deus foram perseguidos e mortos por amor a Cristo e não negaram a sua fé, não deixaram a Jesus. Hoje, irmãos, o Evangelho está tão acessível, principalmente no Brasil, é tão fácil servir a Deus, né? Que as pessoas até escolhem, não gosto dessa igreja, vou para outra, vai para outra, porque é muito fácil, né, irmão? Cada rua praticamente tem igreja, todo bairro tem igreja, e tem bairro que tem umas 50, igual esse aqui, né? Então está muito fácil, mas existe países que as pessoas, para servir a Deus, irmãos, é na caverna, escondido, porque se as autoridades encontrarem, são mortos, mas eles não deixam de servir a Jesus. E nós aqui no Brasil só fica procurando facilidade. Se for numa igreja que a mensagem não agradou a ele, amanhã ele já é membro de outra. Não, a mensagem não me agradou, eu fui lá para receber uma bênção, o pastor ficou dando ensino, aí foi para outra igreja.
essa pessoa não está preocupada com a volta de Jesus. Eu quero te dar um conselho. Escolha uma igreja sincera, que ensina a verdade do Evangelho. E fica firme, a luta vai chegar, a prova vai chegar. Pastor, já chegou. O senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo? Pois é, nós vamos falar disso depois. Hoje é falar só da igreja. A luta está chegando, a perseguição está chegando, mas não se afaste de Jesus, não se afaste da igreja. Eu vou terminar recapitulando para você aqui os sinais que Jesus falou que aconteceria quando aproximasse a sua vinda. Preste atenção. Surgiria falsos cristos e falsos profetas. Você já viu isso acontecer? Está vendo? Pois é. Segunda coisa, o afastamento da verdade, que nós chamamos de apostasia. O afastamento da verdade da palavra de Deus. Terceiro, doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios. Vamos ler 1 Timóteo 4:1, acho que eu não li esse texto. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Só para você anotar aí, sobre as doutrinas de demônios. 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, são as doutrinas de demônio que eu dei o exemplo para vocês aqui. E quarto sinal é a perseguição contra os servos de Deus, contra a igreja. Amém? Louvado seja Deus.